Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Destaques. O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, anunciou que o plano de governo para a disputa eleitoral está sendo finalizado. Wagner falou em coletiva de imprensa ao lado dos principais aliados locais para as eleições. A criação do plano de governo anunciada por ele é um dos passos mais importantes para definir as prioridades da campanha no município. Eu estou muito convicto que as grandes missões para o próximo gestor é trabalhar essa questão da segurança em parceria com o Estado e com a União, é trabalhar a melhoria dos serviços de saúde que hoje clamam por uma resposta mais rápida, é também melhorar as obras de infraestrutura da cidade e ter a capacidade de gerar oportunidade para quem quer trabalhar, seja na periferia, na área mais nobre da cidade. Eu quero reunificar a nossa cidade. Nós temos uma Fortaleza dos quatro cantos que precisa se tornar uma única cidade, preservando, logicamente, a característica que existe no Bom Jardim. Eu não posso querer que o Bom Jardim seja igual à Vajota, que a Vajota seja igual à Barra do Ceará. Cada bairro tem sua característica e a gente quer aproveitar a vocação econômica que cada região tem para fomentar oportunidades e trazer a paz para a nossa cidade. O coordenador da campanha de Capitão Wagner para disputar a Prefeitura de Fortaleza pela terceira vez será o deputado federal Danilo Forte, também do União Brasil. A equipe é composta ainda por nomes como o do ex-secretário de Educação da capital, Jaime Cavalcante, e o da ex-presidente do Centro Industrial do Ceará, Nicole Barbosa. Mesmo com um cenário de polarização política que se aproxima, Capitão Wagner adotou o tom de tranquilidade quanto às atuais e às futuras críticas de adversários para as eleições 2024. Por mais de uma vez, ele afirmou que não irá rebater os ataques dos outros postulantes à Prefeitura de Fortaleza. Estou muito tranquilo, a minha campanha está muito leve, está muito alegre, pessoas extremamente importantes para a cidade de Fortaleza estão se somando ao nosso projeto e é muito bacana a gente ver o movimento cristão se aproximando, as pessoas que trabalham a questão da ocupação dos espaços públicos, a cultura, o lazer. Todo dia a gente tem um novo quadro se somando ao nosso projeto. Eu quero, acima de tudo, deixar claro para os adversários que não adianta atacar porque não vai ter resposta agressiva. A resposta vai ser com trabalho, a resposta vai ser mostrando o nosso time, vai ser andando pela cidade de Fortaleza e provando que não é possível se construir uma cidade com o bem-estar que eu estou me propondo a fazer se você não conhecer a cidade. Capitão Wagner é policial militar da reserva, já foi vereador de Fortaleza, deputado estadual e federal e no último ano foi secretário de Saúde de Maracanaú, município da região metropolitana de Fortaleza. Já o pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, definiu o nome da deputada estadual Gabriela Aguiar, do PSD, para ser a pré-candidata a vice na chapa para a Prefeitura de Fortaleza. A convenção municipal do PSD, o Partido Social Democrático, segunda maior bancada na Câmara dos Vereadores de Fortaleza no momento, oficializou o apoio a Evandro. A confirmação da pré-candidata a vice foi feita pelas redes sociais. Evandro definiu Gabriela como uma jovem com muito talento e disse que ela tem feito um grande trabalho no mandato de deputada estadual. A escolha por Gabriela já era esperada nos bastidores. Ela desbancou a ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela, do PSB, que teve o nome cogitado para a chapa pelo presidente do partido no Ceará, Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana, do PT, ambos aliados de Evandro Leitão. O anúncio vem logo em seguida à convenção municipal do PSD, que reforçou a desistência de uma candidatura própria da sigla e enfatizou o apoio a Evandro para disputar a Prefeitura de Fortaleza. A convenção municipal do PSD ocorreu nessa quadra de um centro universitário no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, e reuniu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o estadual Domingos Filho e o municipal Luiz Gastão. O Evandro é uma pessoa extremamente capacitada, nós conseguimos formar junto com ele, ele liderou o maior arco de alianças, tem experiência de gestão, já foi secretário, tem liderança, já foi líder do governo, presidente da Assembleia por 2 mandatos,
e sempre demonstrou uma visão democrática de ouvir a todos e de ouvir a todas as pessoas, além de ter uma visão social que muito se identifica com as nossas e com o nosso partido. O Evandro, eu acho que hoje é a pessoa capacitada para liderar esse processo e para que maiores chances de fazer chegarmos à vitória em Fortaleza. Evandro é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Enquanto pré-candidato, afirmou que a aliança evidencia a afinidade que já possui com o PSD e garantiu que o apoio aumenta a competitividade política para as eleições. O PSD é um partido que eu tenho afinidades. Eu tenho afinidades de relações de amizade, eu tenho afinidades porque minha família, tem uma parte da minha família que tem relações familiares, eu também tenho relações familiares, mas para além disso, eu acabei agora há pouco de falar, para além das afinidades, para além das questões familiares, o PSD ele pode e irá contribuir muito para no nosso governo, com a sua capacidade de liderança que o Domingos Filho, o Domingos Neto, o Luiz Gastão tem em nosso estado e na nossa capital. O PSD hoje tem 7 vereadores, tem uma chapa extremamente competitiva, onde poderá aí também novamente estar elegendo 6, 7, 8 vereadores. Então eu acredito muito que o PSD vai nos ajudar tanto na Câmara como também no Poder Executivo, administrando conosco, tendo espaço para administrar, dialogando, conversando e construindo políticas públicas para toda a população fortalezense. Durante a convenção também foram oficializadas as candidaturas a vereador em Fortaleza e definidos os candidatos pelo partido em municípios de todo o Ceará. A expectativa da sigla é de fazer até 10 vereadores na capital e mais de 40 prefeitos no estado. O prazo final para as convenções partidárias é o dia 5 de agosto. Assim como Fortaleza, cidades da região metropolitana da capital começam a definir os nomes que vão disputar as eleições. Em Pacatuba, o prefeito Rafael Marques vai tentar a reeleição pelo PSB. Outro nome definido para a disputa do poder executivo da cidade é Larissa Camurça, do União Brasil. Larissa Camurça foi oficializada como candidata a prefeita de Pacatuba pelo União Brasil em convenção que reuniu apoiadores de um arco de aliança construído nos últimos meses. Entre os partidos que estão no grupo de Larissa está o Partido dos Trabalhadores, do governador Eumano de Freitas. O PT indicou Ézio Souza como o candidato a vice. Ele é empreendedor em diversas áreas e acumulou experiência na gestão de unidades de saúde pública. Ézio diz que Pacatuba tem deficiências que prejudicam a população. A questão da infraestrutura aqui, hoje a gente pode falar aqui que está uma catástrofe, a infraestrutura. A questão da educação, a questão da rede de creche, a rede de creche não tem. As mãezinhas não conseguem deixar, não conseguem trabalhar, porque não tem onde deixar suas crianças. A questão da industrialização. Os principais terrenos do município ali na CE, que foram no passado pensados no plano diretor, pensados para a indústria, hoje foram negociados com construtoras que estão fazendo loteamentos para a construção de casa. Ora, construir casa, qual é o emprego que as pessoas querem dar para o pacatubano? De servente de pedreiro, não é isso que a gente quer para a nossa população. A gente quer trazer a indústria e também criar um corredor do centro de distribuição da indústria. E isso aí vai gerar o progresso, vai gerar no primeiro momento o crescimento e depois vem o desenvolvimento. Ézio é esposo da deputada federal Fernanda Pessoa e compõe o grupo de Roberto Pessoa. Foi justamente o prefeito da vizinha Maracanaú que atuou na consolidação dessa oposição em Pacatuba e na escolha de Larissa Camurça como candidata. Pacatuba tem a hora e a vez de dar seu salto de qualidade. Larissa, conta com a experiência do seu amigo Roberto Pessoa. Conta com a experiência. Com o plano político, os homens e mulheres de bem. Você vai ter pelo menos, Larissa, os 6 deputados federais de Brasília para ajudar. A eleição de 2024 é a estreia de Larissa Camurça como candidata. Ela é formada em Direito e atuou como secretária do Bem-Estar Animal no município de Maracanaú. Como nova liderança política da cidade, tem apresentado críticas à atual gestão do município. No lançamento da candidatura, apresentou temas de prioridade para a campanha.
é a gente devolver o pertencimento do nosso povo. Hoje a gente vê o povo pacatubano sofrido, né, sem os direitos básicos, através de uma saúde de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, uma educação. A gente sabe que a educação emancipa as nossas pessoas, as nossas crianças, os nossos jovens, com oportunidade de emprego, porque na hora que a gente gera oportunidade de emprego e renda, a cidade cresce. Neste ano eleitoral, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza tem feito uma série de encontros com os políticos que estão na disputa pela prefeitura da capital. O pré-candidato do Partido Liberal, André Fernandes, foi mais um convidado. André Fernandes encontrou jovens empreendedores de vários ramos que atuam na capital cearense. Para o deputado federal e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, a gestão do município precisa facilitar a vida de quem tem negócios e ajuda a economia da cidade. A gente precisa de uma gestão que desburocratize o processo de abertura e manutenção de empresas. Infelizmente, o que nós temos visto é que a Prefeitura de Fortaleza, agora com, por exemplo, alvará anual de funcionamento, cada vez mais dificulta. E isso é sempre uma dor de cabeça para o empreendedor, que às vezes demora 4 ou 5 meses para conseguir tirar esse alvará, para conseguir colocar com que o seu empreendimento continue funcionando. Então a gente precisa desburocratizar, automatizar, de forma online, simples, rápida, e atrair investidores para a nossa cidade. Não expulsar, que é o que a gestão atual tem feito. A AGE Fortaleza, que tem um calendário de formações e encontros para a capacitação dos jovens empresários da cidade, decidiu encontrar os postulantes ao cargo de prefeito para debater temas que têm impacto nos empreendedores. De acordo com Lucas Melo, coordenador geral da associação, pelo menos 5 eixos foram levados à mesa com os pré-candidatos. Então, nós trouxemos temas como segurança pública, de que forma o município tem como atuar da segurança pública de Fortaleza. Trouxemos o tema do desenvolvimento econômico da nossa cidade, quais são os cenários que a prefeitura consegue enxergar para poder melhorar o ambiente econômico a nível empresarial. Questão também de oportunidade de emprego e geração de renda dentro das comunidades, né? De que forma a prefeitura consegue incentivar mais negócios, não só na geração de emprego, mas também dentro da questão de criação do empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo nas comunidades, e também questões como desenvolvimento de smart cities, mobilidade urbana, dentre outros assuntos. A Associação dos Jovens Empresários já teve encontros com Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores, Eduardo Girão, do Partido Novo, e Capitão Wagner, do União Brasil. O candidato à reeleição, José Sarto, do PDT, também deve conversar com os associados. A Microsoft estima que o problema com a atualização do software de segurança provocou um apagão cibernético global que afetou cerca de 8,5 milhões de dispositivos Windows, o que corresponde, segundo a empresa, a menos de 1% de todas as máquinas que utilizam o sistema operacional. Isso não quer dizer, no entanto, que o apagão não tenha repercutido no mundo inteiro. E é por isso que a gente bate um papo agora com o perito digital Marcos Monteiro. Muito prazer conversar com o senhor. Muito prazer. Explica pra gente como se deu esse processo do apagão, né? No que é que ele resultou já agora, depois de alguns dias de ter acontecido? Olha, eu gosto de dizer que foi um pequeno erro com grandes consequências, né? Um pequeno erro com grandes consequências. Primeiro a gente tem que entender como é que acontece um projeto de desenvolvimento de software, né? Todos os dias as empresas desenvolvem seus softwares dentro para a sua própria corporação e faz parte desse projeto um gerenciamento de mudança, ou seja, quando o software precisa sofrer uma atualização, ela precisa passar por testes exaustivos em ambiente semelhante a um ambiente de produção. Então, quando você faz uma alteração de um software, você coloca em um ambiente de teste, depois de testar exaustivamente esse software, você coloca então em ambiente de produção. Às vezes, ocorre de o sistema não ter sido devidamente testado, ou às vezes, por alguma razão, colocado diretamente em produção sem ter sido testado. Esse erro, é um grave erro, ele acontece todos os dias em pequenas, médias ou grandes empresas e tem um impacto por diversas vezes na própria empresa. Bem, foi o que nós vimos. Só que nós vimos isso acontecendo num software que tem como objetivo identificar invasão, né?
Por isso que a primeira coisa assustou, houve um crime cibernético. Não, houve um erro mesmo. É um software chamado Falcon, de uma empresa chamada CrowdStrike, que é uma grande empresa, e esse software ele é utilizado em sistemas operacionais de nuvem da Microsoft, chamado Azure. Por acaso, a CrowdStrike colocou uma atualização desse software em produção, e quando se colocou em produção, esse software apresentou alguns erros. Esses erros gerou, inclusive, até a tela, erro fatal, né? Aquela tela azul do Windows, que é o erro fatal, em alguns sistemas operacionais. Isso tem um impacto direto e indireto em grandes sistemas do mundo todo. Por que direto ou indireto? Se eu sou um empresário e o meu software ele roda numa nuvem da Microsoft, o software pode vir a não funcionar porque a nuvem não está em operação. Se eu sou um cidadão comum e utilizo, por exemplo, o Office 365, esse Office 365 está dentro de uma nuvem da Microsoft, que é o tal do Azure, que também estava inoperante por razão do Falcon. Então virou-se uma bola de neve. Isso impactou diversos sistemas no mundo, direto ou indiretamente. Há uma grande maioria das pessoas, né, mais do que 8,5 milhões de dispositivos de fato foram infectados, é porque às vezes você não percebeu que você sofreu aquilo porque houve uma perda de desempenho. Aquele antivírus padrão que você tem no seu Windows, que é o Windows Defender, ele estava inoperante, mas você não precisou dele naquele momento, então você não sentiu falta naquele momento. De repente, você não utiliza exatamente o Office 365 que está na nuvem, e aí você não sentiu essa diferença. De repente, só ficou lento para você, não ficou inoperante. Então, algumas pessoas sentiram, nós estamos falando de empresas aéreas que tiveram que parar de funcionar, empresas de posto de combustível que simplesmente pararam de funcionar, e de repente na sua residência você só sentiu uma leve perda de desempenho ou algo ficou inoperante e você nem ficou sabendo disso. Como é que foi o impacto aqui no Brasil? Aqui no Brasil teve menos impacto por algumas razões, né? Você tem um impacto diretamente, algumas empresas específicas, a gente fala, por exemplo, posto de combustível. As companhias aéreas, elas sofreram menos, mas é porque a companhia aérea está globalizado, não tem como você atrasar um voo em um lugar do planeta sem que aquilo ali gere impacto no aeroporto que está próximo de você. Então, houve um desajuste. Foi menos sentido do que alguns outros países, né, que alguns serviços mais críticos eram utilizados. Perceba, a Azure é uma aplicação em nuvem, mas não é a única aplicação em nuvem. Então, aqueles que utilizam mais a AWS sofreram menos, né? Porque não tiveram impacto direto. Aqueles que utilizam outras plataformas de software livre, por exemplo, não sentiram isso tão fortemente. Então, nós tivemos menos impacto por uma razão mesmo de cultura. Marcos, muda alguma coisa para a relação privacidade do cidadão com a plataforma, com a Microsoft, por causa desse apagão, ou nada disso foi afetado? Olha, interessante, quando a gente fala academicamente de segurança da informação, a segurança da informação ela consiste em um tripé. São 3 propriedades que nós precisamos observar se algo está seguro. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade é aquilo que está relacionado diretamente à sua pergunta, né? Você precisa saber se aquele grupo de pessoas autorizadas a ter aquele determinado tipo de acesso, se consiste em que apenas aquele grupo de pessoas continue tendo apenas aquele tipo de acesso. Essa é a preocupação da confidencialidade. A integridade é você garantir que não tenha havido nenhuma alteração do estado daquilo quando tiver acesso, precisar ter acesso àquele ativo de informação. Mas a disponibilidade foi exatamente o que nós sofremos, né? Então, eu posso dizer que houve um problema de segurança de informação? Sim, mas na propriedade de disponibilidade. Se eu tenho um contrato com um provedor que me garante 99,99% ao ano de disponibilidade, houve um impacto nesse contrato, né?
Então, eu não tenho mais o mesmo nível de confiança, isso é natural, que aquele meu serviço esteja disponível no tempo que eu preciso que esteja disponível. Mas essa é uma situação mais de mercado do que propriamente da relação do cidadão, do usuário com a plataforma, né? Sim, sim, mas a relação do usuário com a plataforma, ela não por esta razão, a relação ela não pode ter sido ferida no que tange à confidencialidade. Não houve um ataque de vazamento de dados, não desta vez. Não houve um ataque que permitiu ter acesso ilegal aos seus dados. O que houve foi ninguém, inclusive você, teve acesso aos seus sistemas, aos seus dados. Então, houve uma indisponibilidade. E isso sim deixa marcas, né? Eu não posso mais confiar, muitas empresas hoje estão revendo seus contratos. A própria Microsoft está revendo seus contratos com a própria CrowdStrike. Entendi. E para o futuro dessa relação, o que é que se espera, por exemplo, cada vez mais dessa questão de confiar os seus dados na internet? Eu sei que é um assunto bastante abrangente e complexo, mas de uma maneira simples, um usuário precisa se preocupar com o que ele compartilha na internet, ainda assim, ainda que a segurança seja cada vez mais reforçada, que o que aconteceu agora tenha sido um erro de atualização e não apenas um vazamento, como você falou, que já teve outras vezes? Não, eu acho muito engraçado, no final das contas, quando começou a surgir muito sobre nuvem, né? Nossa, a nuvem ela é segura, não é segura? Diz o sujeito que na sua casa tem um sistema operacional pirata, com um monte de software pirata, usando usuário administrador sem senha. Muitas vezes um antivírus que não é por assinatura, né? Que já dá uma proteção maior. Não necessariamente, antivírus desatualizado, porque o fato de ser pago ou não ser pago não é exatamente a parte pior. A parte pior é o sujeito ter um antivírus pirata, né? Ou seja, o antivírus está craqueado. Contraditório. Exatamente. Então fala o sujeito que adora acessar qualquer tipo de site, que não pensa duas vezes antes de clicar em alguma coisa, que tem um monte de software craqueado dentro da sua máquina e não paga licença em nada, então todos os softwares estão ali pirata. E ele está muito preocupado com a segurança na nuvem. É contraditório. A nuvem é uma plataforma onde existem pessoas que você está terceirizando o seu risco para pessoas e empresas que contratam os melhores profissionais, os mais caros. Eu não tenho condição de contratar um profissional tão caro para cuidar da minha segurança. Quando ele está numa empresa dessa de nuvem, ele acaba pegando a sua hora técnica e distribuindo para vários clientes ao mesmo tempo, o que torna-se barato para todo mundo. A nuvem, sim, costuma ser mais segura do que você está aí preocupado com seus dados dentro da sua casa. Mas independente se isso está na sua casa ou se está na nuvem, se o usuário não fizer a sua parte, nada feito. Não tem milagre. Perfeito. Não tem milagre. Marcos, muito obrigado pela participação, pela conversa, pelo bate-papo e pelos esclarecimentos também. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o número de embriões congelados teve um aumento de 255% no Brasil nos últimos 10 anos. De acordo com a pesquisa, em números totais, os congelamentos saltaram de 32.181 para 114.372 nesse período. Isso significa que os avanços na fertilização e outras técnicas aumentaram significativamente e também cresceram a procura por congelamento de embriões e as taxas de sucesso de gravidez, permitindo que pessoas solteiras e casais homoafetivos realizassem o sonho da paternidade. Quem fala sobre o assunto é o Dr. Marcelo Cavalcante, especialista em reprodução assistida. Prazer conversar com o senhor, doutor. Prazer meu, Lucas, e fico aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre esses dados da Anvisa e outros assuntos relacionados à medicina reprodutiva. O que é que explica esse aumento, doutor, primeiramente? Bom, recentemente, dia 25 de julho, a gente teve
a comemoração de 46 anos do nascimento do primeiro bebê de proveta, que é a Louise Brown, que nasceu na Inglaterra em 1978. Então, a gente já tem uma evolução aí de 46 anos da técnica de reprodução assistida. E ao longo dessas últimas 4 décadas, a gente teve uma melhora considerável nas técnicas oferecidas aos casais. Entre elas, o congelamento de embriões, congelamento de óvulos e congelamento de espermatozoides, o que permite uma preservação da fertilidade. Então, recentemente, a Anvisa divulgou esses dados, o que demonstra que está ocorrendo um maior acesso, apesar da gente ter ainda uma grande dificuldade pelo serviço, na grande maioria das vezes, ser um serviço privado, né? Os pacientes têm que pagar pelo serviço, não existe a disponibilidade do serviço público, mas está tendo um maior acesso e, com isso, o aumento do número de embriões criopreservados, de material biológico criopreservado desses casais. E como é que tem acontecido esse processo? Tem sido espontâneo ou o senhor acredita que também tem uma questão social, cultural, que tem pedido que esses casais procurem esse tipo de procedimento? A Organização Mundial de Saúde divulgou recentemente que cerca de 20% dos casais que tentam engravidar, eles vão ter algum tipo de dificuldade. E um percentual importante desse 20% de casais, eles necessitam de técnicas de reprodução assistida. E, com isso, tem aumentado a demanda, não só na busca, como também do número de casais que estão precisando do tratamento. Outra demanda que surgiu com o avanço das técnicas, como você comentou na abertura da matéria, é que casais homoafetivos, hoje é possível constituir famílias. Tanto casais homoafetivos masculinos como casais homoafetivos femininos, através das técnicas de reprodução assistidas, é possível esses casais constituírem famílias. E eles vão utilizar de óvulos congelados, muitas vezes de um banco de óvulos, nos casos dos casais homoafetivos masculinos, e também vão precisar de sêmen congelados. E, em algumas situações, eles podem adotar algum desses embriões excedentes que estão congelados nas clínicas de reprodução assistida. Trazendo aqui para a nossa realidade, é possível fazer todo um processo desse, né, doutor, desde o começo, aqui diretamente no nosso município, em Fortaleza, né? Não precisa mais de um apoio de outros estados, de outras organizações, é tudo possível de ser feito aqui, né? Sim. O nosso estado é muito bem servido de centros de medicina reprodutiva. As técnicas, elas são de amplo domínio as clínicas do nosso estado. Não ficamos a desejar em nada em termos de resultados, de taxas de gestações, de tecnologia que ofereça esses casais. O único obstáculo que ainda existe para a grande maioria dos casais é a questão da acessibilidade. E não existe um investimento do setor público e gerar serviços que possam oferecer à população de forma gratuita aos tratamentos de reprodução assistida. Então, existem serviços do nosso estado, mas são serviços privados. Não há uma cobertura também dos planos de saúde. Então, isso é um fator limitante para a grande maioria dos casais que precisam do tratamento. Doutor, isso tem se tornado uma questão de saúde pública também? Sim. Existem alguns estudos que demonstram que no ano de 2100, a população mundial, isso é uma tendência mundial, a população mundial pode cair pela metade. Existe essa tendência de queda. Os casais estão cada vez tendo menos filhos e os casais também estão tendo cada vez mais dificuldade para engravidar. Então, a gente está diante de uma crise reprodutiva global e que os resultados eles vão estar aparecendo mais adiante, daqui a alguns anos. Mas precisa existir não só o desejo da população em procriar e ter mais filhos, mas também precisa ter uma política pública para encarar as consequências dessa crise reprodutiva global mais adiante. Imagine você a previdência social, quem vai estar trabalhando e quem vai custear a aposentadoria de nós que estamos hoje trabalhando e que vamos nos aposentar daqui a uns anos.
a força produtiva do país, existe essa tendência de queda. Então, a questão reprodutiva não é só um desejo de um casal constituir uma família, o desejo de um casal ter filho. Existe todo um viés, uma forma de se observar essa crise reprodutiva, das suas consequências econômicas, das suas consequências demográficas para a população brasileira e de uma forma global também. Doutor, o senhor tocou num ponto interessante, que é a dificuldade para que os casais engravidem. Isso se deve à demora hoje em dia, aos processos culturais que mudaram, sociais também, da mulher agora levar mais tempo para engravidar, ter outras ocupações. Há toda uma mudança estrutural nisso, né? Sim, e isso não é limitado aqui ao Brasil, isso é uma tendência mundial. Em todo o mundo, as mulheres elas estão adiando a sua maternidade, elas estão tendo filho cada vez mais tarde. Elas estão observando a necessidade de se qualificar, de estudar, de conseguir entrar no mercado de trabalho, e só depois de ter uma segurança, uma estabilidade econômica, financeira, profissional, que elas acabam optando por ter seus filhos. Então, a idade da mulher é o principal fator determinante da sua fertilidade. Então, esse adiamento da maternidade acaba, em algumas situações, levando a uma maior dificuldade de ter seus filhos quando desejar. Um outro ponto que tem se observado, que contribui também para uma diminuição da fertilidade global, é o aumento galopante da obesidade. Os nossos hábitos de vida, uma alimentação pouco saudável, tudo isso contribuindo para uma diminuição da fertilidade e uma maior dificuldade de engravidar. Então, esses são os principais pontos que estão levando a essa crise reprodutiva global. Além do desejo de ter um número menor de filhos. Se a gente for observar os nossos avós, bisavós, a média de filhos da população brasileira era de 5, 6, 7 filhos por casal. Hoje, essa média já está abaixo de 2 filhos por casal. Então, todos esses fatores contribuindo para essa crise reprodutiva global. Doutor, qual é o primeiro passo de quem deseja ter um filho por reprodução assistida? Qual é o procedimento correto a ser feito? Qual é o passo a passo? Bom, o primeiro passo para ter filhos, tanto de forma natural como através da reprodução assistida, é ter um bom planejamento. Hoje a gente bate muito na tecla do planejamento reprodutivo. Um casal, o homem e a mulher, de uma forma, muitas vezes até mesmo antes de ter o seu parceiro, a sua parceira, que deseja constituir a família, cada indivíduo deve ter uma noção, primeiro, se vai querer ter filhos, segundo, com que idade quer ter o seu primeiro filho, e terceiro, quantos filhos deseja ter. A partir desse planejamento reprodutivo, e uma conversa com um especialista em reprodução, esse especialista poderá dar uma orientação para esse indivíduo de qual será o melhor momento dele iniciar a ter o seu primeiro filho, e se for preciso adiar a maternidade, adiar a paternidade, ele pode fazer uso das técnicas de reprodução assistida. Uma vez que chegou o momento realmente de ter o seu primeiro filho, de engravidar, esse casal tem que ter uma avaliação com um ginecologista geral, e caso tenha uma dificuldade de engravidar ao longo do primeiro ano de tentativa, se a mulher tem menos do que 35 anos, ou se a mulher tiver mais do que 35 anos, não conseguir alcançar uma gravidez depois de 6 meses de tentativa, esse casal tem que procurar um especialista em reprodução assistida, onde vai ser feito um diagnóstico da dificuldade de engravidar, e esse diagnóstico pode ser por um fator masculino ou um fator feminino, e a partir desse diagnóstico preciso vai ser recomendado qual o melhor tratamento para esse casal. Doutor, para finalizar, por que se fala tanto nos 35 anos? O que é que justifica? A idade de 35 anos ela é um marco, principalmente para a reprodução feminina. Porque a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai utilizar por toda a vida. O óvulo é o gameta feminino, aquilo que vai se juntar com o espermatozoide e gerar um embrião. Como ela nasce com essa quantidade já pré-definida, ao longo da sua vida ela vai utilizando esse seu estoque de óvulos. E depois dos 35 anos, existe uma queda considerável na quantidade e na qualidade
desses gametas femininos. Por isso que tem essa idade marco, 35 anos, especialmente depois dos 38 anos. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor, pelos esclarecimentos. É um assunto muito importante e fica muito mais didático com a participação de quem entende como o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço e fico à disposição para esclarecimentos futuros. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. A economia circular e a cultura da sustentabilidade e da consciência ambiental estão sendo impulsionadas entre os fortalezenses. Isso se deve especialmente ao Recicla Mais, um serviço gratuito de coleta seletiva para condomínios residenciais. Esse condomínio no Meireles tem 10 apartamentos e uma prática das que se deve ser compartilhada. Tudo que pode ser reciclado é separado por cada família e trazido para esse espaço. Daqui o material é recolhido pela equipe do programa Recicla Mais, um dos projetos do Poder Público de Fortaleza com o objetivo de inserir condomínios na cultura de sustentabilidade. A participação de todos se deve também à luta da síndica Carolina, uma defensora da causa. Ela conta que antes da chegada do programa, o trabalho já existia com outras iniciativas. Eu fui atrás de entidades, consegui algumas, o trabalho de formiguinha, né? Porque a gente sabe que essas entidades, elas realmente vivem de doações, de contribuições, né? E que nem sempre elas podiam estar aqui uma vez por semana. E, posteriormente, né, eu vi no Instagram um projeto bastante legal, que é o Reciclo. O Recicla Mais trouxe uma nova relação dos moradores do prédio com os resíduos sólidos. Os bons resultados que saem daqui são fruto também de uma reeducação das famílias. Foi preciso paciência e uma estratégia de comunicação para convencer as pessoas que a prática de reciclar é necessária. A gente foi informando, né, comunicando, colocando os panfletos no elevador, pedindo para a zeladoria entregar em casa, fazendo os convites nos grupos de WhatsApp, né? E recentemente o Recicla Mais veio fazer uma palestra aqui no nosso pátio e a gente conseguiu ter uma adesão muito grande, né? Tanto de moradores como de funcionários do lar. As coletas são realizadas uma vez por semana e tem bonificação. O material vira renda para o próprio condomínio ou para associações. O programa teve início em maio deste ano. Nesses pouco mais de 2 meses, nós já coletamos mais de 8,5 toneladas de recicláveis, ou seja, nós desviamos do aterro sanitário e estamos destinando corretamente. Temos mais de 150 condomínios cadastrados já e o envolvimento com esses condomínios tem sido bem legal. Nossa equipe de mobilizadores vai até cada endereço cadastrado para explicar quais são os recicláveis, como separar, como acondicionar, colocar nos sacos direitinho para depois o caminhão ir lá e fazer a coleta. Os condomínios que participam do programa recebem acompanhamento contínuo para ajudar nos resultados. Carolina tem colecionado mudanças que fortalecem o trabalho. Uma vez a gente inseriu as lixeiras seletivas aqui no pátio e como o público realmente, os moradores são mais de terceira idade, eu lembro que muitos me telefonaram e me ligaram, dizendo, isso é lixo, você está colocando, eu faço reunião embaixo no pátio, não sei o quê. E, assim, né, para traduzir a esse público que ali não era lixo, né, foi complicado e eu tive que fazer a retirada, né. E, recentemente, esse mesmo morador, né, ele falou, Carol, quando é que você vai colocar lá as lixeiras seletivas no pátio? Porque a minha filha viu o projeto, adorou e está pedindo para colocar lá. Então, para mim, isso foi uma mudança de hábito, né, que mostrou, assim, que o projeto está valendo a pena, né. Então, assim, lembro também de um outro comentário que um rapaz mais novo, de um morador recente, que ele viu na garagem e comentou, olha aí, tá cheio de lixo, só é para juntar rato. Aí depois ele chegou,
chegou com a esposa, ele, que bom que dessa forma nós podemos gerar emprego, né, com o que a gente não está, que a gente pensa que é lixo. Para participar do programa, basta fazer um cadastro no site reciclamais.fortaleza.ce.gov.br. A nossa cidade, né, ela só não é mais bonita devido ao que a gente descarta nela, né? Independente se é um bairro nobre, um bairro mais pobre, né? Existe uma cultura. Não, a gente tem, às vezes, o defeito de cobrar muito das entidades públicas, né? Mas nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte, né? Com esse projeto do Recicla Mais, eu realmente fiquei feliz, que eu vi que as coisas, né, não só por mim, como da minha região, da área que eu vivo, mas de outras áreas também. A Caixa Cultural Fortaleza apresenta de 2 a 4 de agosto o espetáculo de dança Penha, um ensaio sobre a violência doméstica. Em cena, 5 intérpretes bailarinos do coletivo Flores apresentam coreograficamente a temática da violência contra a mulher, tendo como inspiração a Lei Maria da Penha. Thaís Vieira, diretora do espetáculo, dá os detalhes para a gente a partir de agora. Prazer conversar contigo, Thaís. Prazer todo meu, olá. Explica a ideia desse espetáculo, por gentileza. Então, a ideia do Penha, um ensaio sobre violência doméstica, é a gente abordar essa questão social, que é muito presente. Então, a gente demonstra no trabalho relatos verídicos, né, a partir de pesquisa com mulheres que passaram por violência, pesquisas diversas, e a gente coloca isso em cena, com licença poética, mas mostrando um pouco do que acontece para que a gente possa ter uma conversa coreográfica com as pessoas sobre isso. Thaís, é a prova de que a arte se mistura com o social, né? Inevitavelmente. Sim, o Coletivo Flores, os seus trabalhos são sempre nesse sentido da gente dialogar com a vida, né? A gente usa sempre temas que a gente possa ter, eu digo que um corpo panfletário, né, nas coisas que acontecem. Existe a arte lúdica e a gente gosta também, mas o Coletivo Flores tem essa ideia da vida e da arte trabalhando junto. Pega as pessoas de surpresa, né? No teatro, você falar sobre isso, e a gente consegue pensar melhor e, de repente, rever alguns valores, né? É uma tentativa. Como é que está a expectativa para essa apresentação? Eu acredito que seja a melhor possível, né? Não pode ser diferente. Nós estamos muito ansiosos de Fortaleza, nós estamos do interior do Rio de Janeiro, né? Na cidade de Macaé, e aí é um prazer a gente dialogar com outros estados, com outros lugares, a gente entender o que acontece em outros espaços também. A gente conhece o nosso entorno aqui, mas às vezes as coisas são muito distantes nos outros lugares, né? Então, quando a gente vai a esses lugares, o encontro é sempre interessante, apesar do tema não ser uma coisa do qual a gente gostaria de falar. Mas nós estamos ansiosos por encontrar com vocês. Não gostariam de falar, mas é preciso falar sobre violência contra a mulher, né? Porque não é só um assunto que está em pauta cotidianamente, mas também é uma necessidade de que nós, homens, principalmente, entendamos o que é que acontece a partir de um momento como esse, né? De um momento lúdico de entendimento sobre toda uma relação com carga histórica, inclusive, né? Inclusive, o espetáculo aborda nesse lugar, às vezes, que a gente não entende como violência, conversas mais agressivas, a violência que não é física, né? Muitas das vezes as pessoas nem entendem que isso é tão violento. Então, claro que existem as pessoas que sabem disso, mas a gente também tem um outro lugar que não sabe. Então, é importante a gente conversar sobre isso, a gente alertar, a gente criar mecanismos de defesa, mecanismos de apoio, rede de apoio sempre para essas mulheres. E o espetáculo tem toda essa discussão. Tanto que depois, após o espetáculo, a gente sempre tem um espaço de conversa com as pessoas, porque a gente tenta ampliar da arte para um lugar, né? Um lugar talvez mais próximo da gente. Thaís, colocar em pauta esse tema e principalmente tudo que o envolve, né, nessa questão do real, do verossímil, do cotidiano, aproxima muito, deixa as pessoas muito próximas do assunto e muitas vezes até refletindo as próprias relações dentro da sociedade. Isso, às vezes, faz com que a gente entenda que a gente está passando por isso e não percebeu, né? Porque a gente tem uma educação muito diversa, as famílias são muito diversas, o que é natural, e a gente precisa conversar sobre coisas que são tabus, e os índices têm aumentado, né? A gente tem vivido tempos violentos, então é preciso que a gente fale sobre isso. O teatro pode ser uma possibilidade, no nosso caso,
A gente trabalha com dança, com uma linguagem experimental de dança, e a gente tenta essa proximidade com as pessoas que estão ali com a gente, nesse desejo, que eu chamo de conversa coreográfica. Quanto custa, Thaís, para ver a apresentação? Como é que faz para se inscrever, para comprar o ingresso? Menino, e eu vou ficar te devendo essa informação. Eu sei que é um ingresso a valor popular, mas eu sou a pessoa que não presta atenção em números. Eu vou pedir mil desculpas de não saber essa informação, mas vocês indo até a Caixa, vocês têm essa informação no site, toda a rede tem, e é bom que vocês já comprem o ingresso por lá. Perfeito. É importante, né, o valor promocional dos ingressos, ô Thaís, porque é um valor que deixa as pessoas mais a par, inclusive financeiramente, de entender, de compreender que o teatro é para todos, né? Essa ideia, essa concepção, ela é vital para que o teatro brasileiro, principalmente, como a gente está falando, fique vivo dentro de todo mundo. Que a gente valorize nossa cultura local, né? Que a gente entenda os artistas que às vezes não estão numa grande tela, também como artistas, e o preço popular é para que as pessoas possam ir mesmo ao teatro, e principalmente a gente que trabalha com dança, que as pessoas possam conhecer outras formas de dança, e não só aquelas comuns, que às vezes a gente vê em programas de auditório, ou que a gente entende desde o início, né, do jazz, balé, sapateado, é uma outra linguagem de dança, e eu convido vocês a conhecer o Coletivo Flores. Você falou um pouco da ideia, né, da formatação dessa peça, e eu queria entender quem é que está por trás, quem são os personagens, as pessoas nos bastidores de uma peça, de uma apresentação como essa. Então, a concepção é minha, a direção e concepção minha, que eu trabalho junto ao Thiago Moretti, que eu convidei para estar comigo, dialogando principalmente nas construções de movimento. A gente tem a Dilma, que trabalha com a gente não só na produção, mas nos estúdios sempre. Nossa produção nunca é só produção, né? É sempre de um trabalho em conjunto. E como intérpretes criadores, a gente tem Rafael Souza, temos Renato Mota, Lorena Bittencourt, Josi Soares e Dani Moretti, que vão lá mostrar esse trabalho de forma muito visceral, e eu deixando sempre claro que o espetáculo aborda cenas de violência, ele tem uma reprodução de cenas de violência. Então, quem se sente muito sensível ao tema, eu peço que observe se é interessante estar ou não, mas também a gente está lá como rede de apoio, e se alguém precisar de alguma ajuda em algum momento, a gente vai estar lá para amparar também. Mas eu acho bacana que as pessoas tenham acesso a diferentes linguagens de artes e a gente amplie o nosso poder cultural, né? Thaís, quando a gente fala em filme baseado em fatos reais, muitas vezes os diretores, quem está ali nos bastidores de uma produção, fica bem antenado, inclusive ouvindo histórias de pessoas que foram vítimas daquela cena, daquele fato. Você também viveu isso nessa concepção desse espetáculo? Sim, eu construí um trabalho, eu sempre vou a campo, um estudo nesse caso, com algumas mulheres, muitas mulheres, estudo por documentário, por livro, a história da Maria da Penha, que é importantíssimo que a gente conheça, saiba e entenda a lei. Por isso o nome do espetáculo é Penha, porque eu acho que ela foi emblemática nessa discussão importantíssima, e é uma homenagem a ela e à lei, e, no caso, a possibilidade das coisas que acontecem, que a gente vai vivenciando também. Então, é um espetáculo, infelizmente, baseado em muitas histórias reais. Inclusive, os relatos de áudio no espetáculo são reais. Muito interessante, muito interessante. É preciso dizer também que existe uma troca cultural, né, do Rio de Janeiro com o Ceará, nesse caso. Essa é a nossa grande ansiedade nesse instante, que é essa troca, né, da gente conhecer tudo isso. Volto a falar que, apesar do tema, para a gente é muito prazeroso essa troca, porque após você falar de coisas tão tensas, a gente também fala do lado bonito da vida, que a gente está batalhando para que isso não aconteça, né? Então, esses encontros são importantes. A gente precisa conhecer vocês também um pouquinho. Não só vocês conhecerem a gente lá, mas a gente quer conhecer vocês também. Verdade. Thaís, na sua carreira dentro do teatro, você já tinha feito peças ou apresentações, dirigido peças ou apresentações parecidas com essa de agora? Todas. Eu tenho 27 anos agora de carreira profissional, e os meus trabalhos sempre foram nesse lugar. Eu trabalhei com cárcere, né? Com pesquisa com cárcere, trabalhei com meninos de rua, trabalhei com o tema da prostituição, trabalhei com o tema de adultos que passaram por violência na infância, e agora sobre violência doméstica.
qual é a maior dificuldade em lidar com temas assim? Enfrentar a dor do mundo e tentar com que a gente não fique rancoroso com a vida. Isso, para mim, é o maior enfrentamento, porque falar da dor, para mim, é como eu entendo o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, fico muito sentida com tudo que a gente vai vendo, porque as coisas são muito complicadas, assim, desse universo, são questões muito pesadas, e a gente tenta não ficar carregando isso o tempo todo com a gente. Talvez esse seja a maior dificuldade. Entendi. E essa dificuldade, ela permeia a vida profissional e também a vida pessoal, né? Então, nesse espetáculo, principalmente, o Rafael, ele faz o agressor, né? E ele é o meu marido. Então, assim, às vezes, e esse lugar que ele faz, ele tem uma propriedade muito grande em fazer, e o Rafael é um doce de pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa no mundo. Então, por exemplo, às vezes eu olho para ele assim, na cena, e eu tenho angústias, mas eu sei que ele não é essa pessoa. Então, a gente está o tempo todo dialogando vida e trabalho. Entendi. Todo mundo ligado à arte e à cultura ao mesmo tempo, né? Sim. Apesar dele ser um professor de educação física, que trabalha em escola, e isso é importante também, porque ele, no trabalho dele, ele também observa que relações abusivas desde a adolescência, né? Então, a gente vai conversando o tempo todo esse diálogo, vida e profissão, e tentando fazer um pouquinho, né? Cada um fazendo um pouquinho, acho que a gente muda alguma coisa, né? Não é uma utopia, né? Com certeza. Esse tema da violência contra a mulher foi um dos mais difíceis que você já trabalhou, dentre tantos difíceis que você listou aqui pra gente? Para mim, sim, porque eu venho de um primeiro casamento que eu tive muitas dificuldades, então falar para mim foi relutante, a princípio eu não queria falar, mas agora eu vejo que exatamente estudando sobre isso eu consegui entender algo que eu vivi e eu tento fazer com que isso seja diferente por agora. Então, para mim, realmente é muito difícil colocar isso em cena e falar sobre isso também. Perfeito. Thaís, para finalizar, deixa o convite para o pessoal do Ceará, de Fortaleza, para ir para a Caixa Cultural, ver essa peça, esse espetáculo, essa apresentação tão importante, tão relevante socialmente. Estamos esperando vocês, a gente quer conversar sobre esse tema, a gente quer entender o que acontece em outros espaços, em outros lugares, em outras culturas, a gente quer mostrar para vocês o nosso trabalho também, e a gente precisa desse apoio das pessoas para que a dança e a arte, que é fora de uma grande mídia, ela se faça presente e que ela possa fazer com que outras pessoas também possam experimentar isso. Vem assistir com a gente e depois vamos conversar um pouquinho. Thaís, muito obrigado pela participação, pelas informações e parabéns pelo desenvolvimento desse espetáculo. Obrigada a vocês. Até já. Até a próxima. O destaque de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.